O primeiro dia de julgamento de instrução da vereadora Tatiana Medeiros ouviu 12 testemunhas de acusação e foi encerrado por volta de 18h30. Alandilson deixou o fórum eleitoral às 18h40. A vereadora Tatiana Medeiros saiu às 18h52, sem se manifestar. O primeiro a ser ouvido foi o delegado da Polícia Federal, Daniel Araújo Alves, que presidiu o inquérito que investigou os crimes contra a vereadora. Seu depoimento durou mais de 4 horas. Tatiana Medeiros chegou a chorar durante a oitiva do delegado. A defesa informou que ela está sob efeito de medicação. A segunda testemunha ouvida foi a delegada Adília Klein, que esteve no DENARC em 2024 e também comandou a Operação DENARC 64, que resultou na prisão de Alandilson em novembro do mesmo ano, no estado de Minas Gerais. Ela informou que a defesa questionou a acusação de ligação de Alandilson com a facção criminosa Bonde dos 40, apontando que a polícia nunca o encontrou em locais característicos do tráfico de drogas. A delegada respondeu que não há dúvidas de que Alandilson tem ligação com a facção e disse que a polícia nunca o encontrou em bocas de fumo, por exemplo, porque ele não é um traficante dessa natureza. A defesa de Alandilson avaliou positivamente o primeiro dia de audiência e avalia a dispensa das testemunhas de defesa. A audiência foi uma audiência absolutamente tranquila, muito bem conduzida pela magistrada que está à frente do processo, doutora Júnia, a magistrada experiente. A audiência transcorreu sem nenhuma intercorrência, onde foram colhidos todos os depoimentos da prova testemunhal indicada pela acusação, de modo que a defesa não foi surpreendida com nada que já não estivesse documentado nos autos e que estivesse pronta para enfrentar. Os depoimentos da defesa validam essa tese de nulidade de provas? Na verdade, hoje foram... Os depoimentos das testemunhas de acusação, perdão. O depoimento das testemunhas de acusação, eu tenho que fazer esse registro, tanto o delegado de Polícia Federal quanto a delegada de Polícia Civil, eles foram extremamente fiéis àquilo que eles produziram no âmbito das investigações que conduziram. Então hoje foi mais uma reprodução daquilo que já consta do inquérito policial. Essa questão do trabalho feito em cima da nulidade, né, da primeiro julgamento, que estava marcado para outubro, por conta de um relatório que foi adquirido, segundo a Justiça, de forma ilícita, já tinha sido trabalhado anteriormente? Na verdade, a Justiça Eleitoral foi comunicada dessa decisão tomada lá no âmbito da Justiça Estadual. Houve uma decisão suspendendo as audiências que estavam previamente designadas, mas em uma decisão futura a juíza entendeu que aquela situação, aquela decisão não se aplicava no âmbito da Justiça Eleitoral e resolveu continuar com a instrução e redesignar, retomar a marcha processual. A defesa tem a expectativa de fato de que todo esse processo seja anulado contra o Alandilson? Na verdade, a defesa tem uma estratégia montada desde o início. Eu encaro esse processo, repito, não como uma corrida de 100 metros, mas como uma maratona. E ao final nós vamos ver o que vai prevalecer. Em relação às testemunhas de defesa, quando foram arroladas, existe ainda o interesse em manter essas testemunhas depois desse primeiro dia? Eu não posso falar pela defesa dos Correios, mas com relação à defesa do Alandilson, eu estou avaliando a necessidade de ouvi-las ou não. Estou extremamente satisfeito com o que foi produzido hoje pela prova apresentada pela acusação. Desse modo, vou analisar a conveniência ou não de manter a oitiva das testemunhas indicadas pela defesa. A audiência de instrução segue nesta terça-feira. O acesso ao auditório foi restrito, com reforço de segurança e proibição do uso de celulares antes e depois da sessão. São mais de 100 pessoas arroladas no julgamento em 5 dias de sessões. Na parte eleitoral do processo, o advogado Edson Araújo, que acompanha a vereadora, afirmou que a defesa vai acompanhar cada etapa antes de definir as estratégias. Tatiana Medeiros, Alandilson Cardoso e mais 7 réus devem ser ouvidos na sexta-feira. Existe a possibilidade de que o final da audiência de instrução seja antecipada. Vamos trazer agora um pouco de como é que vai ser a previsão do dia de hoje, né? Ao longo do dia de hoje, nas tomadas de depoimentos, no caso da instrução e julgamento da vereadora Tatiana Medeiros. Nós vamos colocar aqui na tela do Jornal do Piauí as informações para você que nos acompanha. Atenção. Hoje, no primeiro dia, ontem, o delegado Daniel Araújo Alves, da Polícia Federal, prestou depoimento. A delegada Adília Klein, do DENARC, também falou a respeito, né, inclusive dessa condição do Alandilson. 2 agentes da Polícia Federal também foram arrolados como testemunha, além de 3 funcionários do restaurante onde Tatiana realizou uma reunião de campanha no período da corrida eleitoral do ano passado. Então, essas pessoas foram ouvidas também pela Justiça. 3 doadoras de campanha de Tatiana Medeiros também foram ouvidos nos depoimentos. Um estagiário de um escritório de contabilidade,
Um agente da Polícia Federal faltou e foi dispensado pelo Ministério Público. Não compareceu para prestar os seus depoimentos, lembrando que as testemunhas são, por lei, obrigadas a prestar depoimento. Tem que falar, inclusive, estão sob juramento, tem que falar a verdade, não pode mentir durante os depoimentos. Se caso mintam, caso apresentem uma versão que não é a verdadeira, podem, inclusive, responder por isto. Mas vamos falar sobre as penas possíveis. Qual é a pena de cada um deles, caso sejam condenados? Nossa equipe de produção fez as contas para que você possa fazer aí uma projeção eventual. Em caso de condenação, quanto tempo de prisão devem pegar os réus? Bom, no caso dos crimes de Tatiana Medeiros, que é organização criminosa, corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, peculato, a pena mínima, se ela for condenada por todos eles, a pena mínima seria de 11 anos e a máxima 43 anos. Mais a aplicação de multa. E, claro, ela pode ser absolvida e não pegar ano nenhum. Isso, se todos os casos, todos os crimes forem comprovados, ela, no mínimo, pegaria 11 anos a 43 anos de prisão. No caso, por exemplo, do outro réu, o Alan Dilson Cardoso Passos, que responde por organização criminosa, corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro, usura, violação do sigilo do voto, a pena pode ser de 7 anos e 6 meses e 15 dias até 26 anos, além de multa. Ou seja, o máximo seria os 26 anos se for condenado por todos os casos. E na pena máxima, né? Na hora da dosimetria da pena, o juiz pode aplicar até 26 anos. O Estênio Ferreira Santos responde por organização criminosa, corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro, a usura, que é a agiotagem, a apropriação indébita, peculato, violação do sigilo do voto, e a pena pode variar de 10 anos até 42 anos. Então, uma pena muito alta, né? 42 anos se ele for condenado pelo tempo máximo previsto em lei, em todos os casos. Vamos lembrar que eles podem ser absolvidos parcialmente. Não, lavagem de dinheiro, absolvido, não entra. Apropriação indevida, não entra. É condenado por 2 ou 3 crimes, dependendo do que as provas apresentarem e os depoimentos também. A outra, nesse caso, a mãe, Maria Odélia Aguiar Medeiros, mãe de Tatiana Medeiros, responde por organização criminosa, corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. A pena pode variar de 8 a 26 anos de prisão, além de multa. Eu vou trazer informações agora direto da 98ª Zona Eleitoral, direto da sede, do cartório eleitoral na cidade de Teresina, onde está ele, Elivaldo Barbosa, com as primeiras informações direto do local onde acontece a audiência de instrução e julgamento no segundo dia de Tatiana Medeiros e demais réus. Elivaldo Barbosa, uma boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesta terça-feira. Hoje aqui foi tranquilo o movimento no Fórum Eleitoral, com sede aqui na Avenida Marechal Castelo Branco. Joelson, a vereadora Tatiana Medeiros, a única no corpo de réus que estão sob a mira da ação penal que tramita aqui na Justiça Eleitoral, a única a comparecer para as oitivas de hoje. Somente Tatiana Medeiros está acompanhando os depoimentos das testemunhas. No total de 25, mas como 3 foram ouvidas ontem, é provável que elas sejam dispensadas e ocorram 22 depoimentos de testemunhas, todas elas indicadas, arroladas pela vereadora Tatiana Medeiros. Por quê? Porque nos depoimentos de hoje, apenas as questões relacionadas à ação que envolve a vereadora Tatiana Medeiros estão sob análise. E pela primeira vez nós tivemos acesso ao plenário, ao auditório da 98ª Zona Eleitoral, onde acontecem os depoimentos. Você percebe aí na imagem que no centro, a juíza titular da ação, que coordena a ação, que comanda a ação, Júnia Feitosa. De um lado, os advogados da defesa dos réus, especialmente da vereadora Tatiana Medeiros, e do outro lado, no lado assim, frontal, os 3, aliás, são 3, mas estavam aí na hora 2 promotores do colegiado especial que acompanha a tramitação da ação penal e que atuam como acusação, já que representam o Ministério Público. Nós conversamos com alguns personagens deste cenário que estamos mostrando agora. Ontem
também acompanhou a vereadora, o advogado Francisco Medeiros, que é tio da vereadora Tatiana Medeiros. E ele hoje voltou a avaliar a situação em que se encontra o processo, a ação e a defesa de Tatiana Medeiros e fez até, Joelson, projeções a partir da situação da vereadora, a situação até emocional da vereadora acompanhando os depoimentos hoje, e ele avalia o curso dos depoimentos das testemunhas. Vamos acompanhar. Não tem vínculo nenhum da vereadora com o senhor Alan Dius, não tem participação em facção criminosa dentro do processo eleitoral, como bem frisou o doutor Samuel. Então nós estamos convictos da vitória da vereadora nesse ponto. Como é que ela está hoje, doutor Francisco? Continua laudada, mas está participando de todos os atos, decisão própria dela de participar toda semana. Em relação aos outros réus, as defesas pediram a liberação pelo menos até sexta-feira, quando serão todos novamente ouvidos, estarão nesse fórum presencialmente para prestar os esclarecimentos. A vereadora está tranquila? Está laudada, está medicada ainda, mas ela quis vir participar, é a primeira vez que ela vai ter a oportunidade de falar em juízo a verdade dos fatos. Né? Em relação ao instituto, está usando? É a medicação controlada, receitada pela médica dela, psicóloga. Em relação ao instituto, estamos... As medidas cautelares todas continuam ainda, o instituto continua fechado, mas nosso objetivo no final da instrução também é pedir novamente que o instituto volte às suas atividades. Né? Hoje serão ouvidas algumas pessoas ligadas ao instituto? Já foram ouvidas algumas testemunhas ontem, inclusive arroladas também como acusação e como defesa, e outros serão as de defesa. Gelson, 3 testemunhas em relação ao caso da organização não governamental comandada pela vereadora Tatiana Medeiros foram ouvidas ontem. Por isso, é provável que hoje a juíza Júnia Feitosa dispense essas 3 testemunhas que também estão relacionadas para depoimentos hoje. Ou não, vai depender muito do andamento dos depoimentos que estão acontecendo desde as 9 horas da manhã desta terça-feira aqui no auditório do Fórum Eleitoral de Teresina. E quem também falou sobre o dia e o acompanhamento da ação penal foi o advogado que acompanha mais de perto, ou que libera o corpo jurídico ligado à defesa da vereadora Tatiana Medeiros, o advogado Samuel Castelo Branco. Ele também avalia a dinâmica dos depoimentos e faz projeções para o desfecho da ação penal. Ontem foram inquiridas as testemunhas de acusação, né? O que mais demorou foi a oitiva do delegado, naturalmente por ter mais conhecimento da investigação, dos fatos em si. E hoje a gente vai iniciar esse segundo dia já ouvindo as testemunhas de defesa. Né? São, salvo engano, 25 testemunhas arroladas para o dia de hoje. 3 já foram ouvidas ontem, que eram testemunhas comuns entre defesa e acusação. E nós ouviremos hoje essas 23 testemunhas de defesa. Doutor, para a defesa, esse relatório que sustenta a denúncia, esse relatório do RIF, emitido pelo COAF, seria uma prova ilícita? A defesa vai insistir com essa tese? O que os senhores vão apresentar nessa questão da defesa? Em relação é bom a gente frisar que não se resume essa questão que a defesa argumentou sobre a nulidade das provas da DENARC 64, não se resume ao RIF, certo? O RIF foi a medida inicial. Dali vieram extrações de dados de telefone que foram utilizados como prova emprestada nesse processo. Então a defesa sustenta, a magistrada indeferiu o pleito da defesa, nós consignamos em ato e prosseguimos com a instrução. A gente acata toda e qualquer decisão que venha das autoridades e estamos prosseguindo com a instrução, assim como foi determinado pela juíza. Então haveria aí uma contaminação de outras provas? É uma tese que nós levantamos e que será apreciada no momento oportuno pela magistrada. No momento ela viu que isso não serviria para impedir a instrução processual, a gente também compareceu, estamos instruindo o processo como ela determinou e ao final eu acho que na sentença ela deve rever toda essa argumentação da defesa. Qual a expectativa da defesa, doutor, em relação às oitivas? A gente não tem como medir ainda porque não houve a produção de provas de maneira integral. O interrogatório é um meio de prova, de defesa, muito importante e a gente, a partir desse momento, é que nós vamos poder ter um prognóstico aí do que poderia vir a acontecer. Doutor, sobre compra de votos, qual o posicionamento da defesa, pessoas que foram ouvidas aqui ontem? Não, a defesa sustenta que não houve compra de votos, certo? E a associação pode apresentar para a sociedade, doutor, assim, como
Defesa da vereadora, o doutor Francisco falou ontem que ela é inocente, que confia na justiça. Quais são os motivos, para vocês terem aqui certeza da inocência dela, que vocês podem apresentar para a sociedade? O que eu posso dizer, e que eu já tenho dito desde o início, é que não há envolvimento de facção. Assim, as premissas que iniciaram a investigação da Polícia Federal não se confirmaram. Aqui é como o senhor está perguntando, nós estamos discutindo se houve ou não compra de voto. Basicamente isso, não está em questão se facção A, B ou C, né, teve envolvimento no processo eleitoral, certo? Então é bom deixar bem claro que a sociedade fique tranquila que não houve, não tem, pelo menos nesse caso, envolvimento de facção criminosa dentro do processo eleitoral. Então o senhor acredita na absolução da cliente do senhor? Na verdade, a gente, enquanto defesa, a única coisa que nós podemos prometer enquanto advogados é que nós vamos desempenhar o nosso papel e eu só espero não errar. Enquanto defesa, que a magistrada vai tomar a decisão de acordo com as provas que nós ajudamos a produzir. Então, estamos tranquilos, todos os advogados, que estamos fazendo o nosso papel dentro do possível, né, mas a decisão cabe ao magistrado. A defesa vai novamente tentar revogar a prisão domiciliar da vereadora? Na verdade, isso é um objetivo que a gente vai avaliar a partir da produção de provas, né? Ao final, nós vamos ver se esse pleito será ou não formulado aqui em audiência. Aí, Joel, podemos observar como a estratégia de defesa da vereadora Tatiana Medeiros tem atuado. Não é apenas tentar desqualificar ou tornar ilegítima a captação das provas que incriminam a vereadora durante o inquérito. Essa questão já é página virada, pelo que a gente percebe aqui no andamento das oitivas das testemunhas, porque já há uma questão decidida judicialmente em nível até mesmo de Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos ouvir o promotor que aborda esse assunto. Hoje, o que a gente percebeu aqui, daqui a pouco vamos ouvir também o advogado Ildes Próspero, que já falou hoje em relação à defesa de Alandilson, é desvincular Alandilson Tatiana de organização criminosa. A eleição de Tatiana Medeiros estaria na defesa ou na estratégia dos advogados totalmente fora do radar e da influência de organização criminosa. E até mesmo, Joel, apesar das ligações pessoais da vereadora com Alandilson, desvincular até o processo eleitoral dos dois. Bom, é uma tese, é um pensamento, é uma linha de atuação que vamos ver qual será o desfecho no posicionamento final, no julgamento final dos réus envolvidos nessa ação penal. Mas, do lado da acusação, destaque para a atuação dos promotores, do Ministério Público. Nós conversamos, ele nos concedeu, assim, rapidamente, uma entrevista antes de começar a sessão de oitivas aqui na zona eleitoral, no Fórum Eleitoral de Teresina. O promotor Plínio Fontes fez uma análise do que foi ontem a sessão de testemunhas ligadas ou arroladas pela acusação e também fez projeções do que pode acontecer no desfecho dessa ação penal. Vamos acompanhar a avaliação, o posicionamento do Ministério Público através do promotor Plínio Fontes. Eleitoral é a compra de votos, né? Por isso que está aqui na Justiça Eleitoral. E existe também a imputação, ou seja, está dizendo-se que a ré cometeu o crime também de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e alguns outros crimes como falsidade ideológica, entre outros. O Alandilson não vem hoje? Não, ele pediu para não ver, é um direito dele não vir. Ele vem se quiser. Ontem foram ouvidos delegados, né, das polícias federal e civil. Qual era a importância dessa fase? O delegado foi quem instruiu o inquérito policial, então ele conhece como iniciou a investigação, ele pode dar alguns detalhes de como a prova foi produzida e, enfim, uma visão mais panorâmica da prova. E ontem foi coletada a oitiva dele e da delegada que instruiu o outro inquérito que tramita na Polícia Civil. Doutor, testemunhas falaram aqui. Pessoas hoje? Perdão. Quantas pessoas hoje serão ouvidas? Hoje serão 22. Depoimentos de pessoas que teriam recebido provavelmente dinheiro em troca de voto. Ontem foram coletados também dois depoimentos. O que isso revelou? Isso eu prefiro dizer só no final, tá? Deixa a gente formar nossa convicção ao final, melhor não dizer agora. Tem uma ligação com facções criminosas, com crime organizado? É uma imputação que tem na denúncia que haveria vínculo com o bonde dos 40 e vamos confirmar ou não isso na instrução. Quais são os perfis, doutor, que serão ouvidos durante o dia de hoje? São pessoas ligadas ao Instituto da Vereadora? Hoje são pessoas arroladas pela defesa, né? Então são pessoas que a defesa quis, por mais variadas razões, pelas razões dela, trazer para também produzir prova
perante o judiciário. Doutor, a defesa... É só porque eu estou precisando voltar lá para preparar. Pois não. A defesa insiste naquela obtenção da prova, né? Naquele relatório RIF lá do COAF, que essa obtenção seria ilícita, né? Qual a posição do Ministério Público? Olha, o Ministério Público até já externou sua posição, então quanto a isso eu me sinto muito tranquilo para dizer. Nós temos muito respaldo jurisprudencial, mas não vou nem falar em juridiquês aqui, existe orientação do Supremo Federal sobre isso, inclusive no caso da Lava Jato, que quando tem crime eleitoral é a Justiça Eleitoral quem trata disso, né? Agora, o que mais interessa ao Ministério Público é descobrir a verdade, né? Sem ficar procurando palavras mágicas, ficha expedition e apaga toda a verdade produzida. Não é do nosso interesse. Nosso interesse é trazer a verdade sem se prender a formalidades que não servem a ninguém. Esse é o nosso objetivo. Se a vereadora perdeu o mandato? Isso eu não posso falar, né, adiantar, tem que ver o que é a instrução, né? Nós estamos produzindo prova para saber o que é no final da instrução. Doutor, posso voltar lá, cara? Rapidinho, a última pergunta. Além dessa prova relacionada à questão do COAF, né, tem outras provas que foram colocadas nesse inquérito? Sim, existem outras provas, extração de celular e outras mais, tá bom? Um réu de destaque na ação é Alandilson Cardoso, que está preso na penitenciária de Altos. Ontem ele participou aqui sob forte esquema de segurança. Hoje a defesa confirmou, justificou a ausência. Alandilson, Joelson e telespectadores do Jornal do Piauí não deve comparecer mais nessa fase de testemunhas ou de depoimentos de testemunhas. Vem só na última etapa, que é a etapa onde a juíza Júnia Cardoso, Júnia Feitosa, vai ouvir todos os réus. Então ele só vem agora para depor Alandilson Cardoso. E o advogado Ildes Próspero de Souza falou hoje sobre essa estratégia de ele não mais acompanhar as oitivas relacionadas aos outros réus. Por exemplo, hoje são depoimentos ou testemunhas relacionadas à parte de Tatiana Medeiros. Então, não julga necessária a presença de Alandilson Cardoso. Hoje, o advogado Ildes Próspero falou sobre essa estratégia, esse caminho, essa linha de atuação e o que espera do desfecho em relação ao seu cliente, Alandilson Cardoso, ao final dessa ação penal. Vamos acompanhar. Na verdade, o acusado tem o direito de presença, o direito de participar da colheita de provas para que, quando do seu interrogatório, ele possa exercer a autodefesa. Mas há de convirmos que é uma audiência longa, de 5 dias, em que o acusado encontra-se custodiado, com a necessidade de se deslocar da unidade prisional até o fórum todos os dias, e, por uma opção dele, ele optou por comparecer somente no dia do seu interrogatório, até porque a prova que nos interessava, do ponto de vista da defesa do Alandilson, era a prova que era produzida pela acusação no dia de ontem. Então, ontem foi esgotada toda a produção de provas da prova testemunhal indicada pela acusação, cuja colheita ocorreu de forma tranquila, muito bem conduzida pela magistrada, os promotores de justiça também cumpriram com o seu dever, e a defesa fazendo o necessário controle dessa prova e absolutamente satisfeito com o que ouviu ontem. Então ele só vem agora na sexta-feira. Está designado para sexta-feira o interrogatório, pode ser que ele seja antecipado, porque hoje nós estamos continuando com a oitiva das testemunhas de defesa, existe um número alto de testemunhas, mas esse número pode ser, são oitivas mais rápidas, né? Ela pode se encerrar hoje, amanhã, e aí esse interrogatório ser antecipado. Doutor, o senhor vai insistir questionando essa prova obtida a partir do relatório, do RIF, do COAF? Essa matéria ela já foi objeto de análise pela juíza eleitoral, ela rechaçou essa tese, ela entende que aquela decisão não se aplica aqui no âmbito da justiça eleitoral. Obviamente que isso é matéria a ser discutida futuramente nos tribunais superiores. E o que a defesa sustenta já é pensar nos recursos dos tribunais superiores? A defesa encara esse processo, eu disse ontem, não como uma corrida de 100 metros, mas como uma maratona. Ao final do processo, com toda a prova produzida, a defesa tem muito bem traçado uma estratégia e ao final vai colocar em suas alegações finais e vamos aguardar o provimento jurisdicional por parte do judiciário. Como é que o senhor refuta a inocência de Alandilson? Não, na verdade, o que acontece? Esse processo tem uma narrativa, por exemplo, de que a denúncia inicial era de que a campanha da vereadora Tatiana teria sido financiada por uma organização criminosa denominada Bonde dos 40. Ontem, com a colheita da prova indicada pela acusação, nada se falou sobre Bonde dos 40.
O delegado de Polícia Federal foi muito categórico, dizendo, eu sequer cheguei a investigar esse ponto, essa hipótese investigativa. O que se verificou era se houve uma reunião de pessoas com o propósito de eleger a vereadora Tatiana fazendo uso de uma captação ilícita de sufrágio. Como é que o senhor refuta isso? O Alan Dilson não integrava a facção? O que o senhor tem a dizer para a sociedade? Olha, criou-se uma narrativa, porque é uma narrativa que vende mais fácil, de ele ser integrante dessa facção criminosa denominada Bonde dos 40. O Alan Dilson não responde a nenhum processo em que seja imputado a ele ou que tenha sido coletado um elemento indiciário que aponte ele como integrante de facção Bonde dos 40. Para ser bem sincero, relata-se no processo, o Alan Dilson foi denunciado por um crime de organização criminosa, acusado da prática de incêndio de ônibus. Ele sequer é réu nessa ação penal. Outro processo surgiu, o Alan Dilson responde a outro processo. Ele sequer se tornou réu nessa ação penal. O último processo que tramitava na DENARC 64 está suspenso e vocês sabem as razões pela qual foi suspensa. Então, hoje o único processo que o Alan Dilson responde é esse. Em curso é este processo. Me parece que é o único processo eleitoral no país que nós temos o acusado custodiado. Outra revelação importante na manhã desta terça-feira, agora partindo da defesa do réu Alan Dilson Cardoso. O advogado foi bem claro quando revelou que não se trata de uma corrida de 100 metros, e sim de uma maratona, já apostando nos recursos das instâncias superiores, que seguramente apreciarão essa matéria tão logo ela seja julgada em nível de Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí. Ou seja, a defesa já trabalha com a expectativa dos recursos e reafirmou o que o advogado da vereadora Tatiana Medeiros disse há pouco, né, Joelson, que é procurar desvincular a campanha e a ação da vereadora de organização criminosa. Resta saber se essa tese se sustentará, não só nessa fase da instrução da ação penal, como também, e aí, principalmente, de modo decisivo, na manifestação final do colegiado especial que julgará a ação. Gelson. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Obrigado pelas informações, Elivaldo, trazendo todos os esclarecimentos, inclusive a posição, né, da defesa de Alan Dilson. E aí o ponto, hein, gente? Nada a ver com facção, segundo ele, segundo a defesa, claro. E segundo os depoimentos que foram prestados lá pelas testemunhas. Há ou não há? Isso tudo, ao final, a juíza, né, formando lá a sua convicção, vai dizer ou não vai. E é bom dizer, tudo começa com compra de votos. Não necessariamente com o envolvimento de facções, mas com a possibilidade da compra de votos. Muita coisa para acontecer. Olha, essa história de julgamento não é fácil. Avaliação de provas também não é. Formação de convicção, muito menos. Então, o direito é realmente essa ciência não exata que pode levar a qualquer um dos cenários possíveis.